Com pouco mais de 700 km² e aproximadamente 5 milhões e 600 mil habitantes, Cingapura é um dos países mais ricos do mundo. Apesar de seu tamanho, sendo o segundo menor país da Ásia, Cingapura é conhecida globalmente como uma metrópole inovadora. Atualmente, Cingapura é um centro financeiro global que abriga um dos portos mais importantes do mundo, possui uma das infraestruturas mais desenvolvidas, é líder em fabricação de alta tecnologia, além de ser a base logística de todo o Sudeste Asiático. Mas essa nem sempre foi a sua realidade. Durante sua história, Cingapura enfrentou enormes desafios que poderiam ter impedido o país de se tornar a enorme potência global que é hoje. Mas como essa improvável, pobre e pequena nação asiática se tornou um dos melhores lugares para se viver no mundo? Qual o segredo para a riqueza e prosperidade de Cingapura? Para entender como Cingapura conseguiu prosperar e se tornar uma das nações mais ricas do mundo, primeiro devemos olhar brevemente a sua história. De 1819 a 1963, com exceção de alguns anos durante a Segunda Guerra Mundial, Cingapura esteve sob domínio britânico, servindo como um importante centro comercial na região, devido à localização estratégica entre a Índia, a China e o Sudeste Asiático, além de não haver impostos sobre negócios ou atividades relacionadas ao porto, recebendo mercadorias do Ocidente, enquanto também exportava matérias-primas provenientes de todo o Sudeste Asiático, incluindo borracha e estanho. Dessa forma, desde muito cedo, o porto transformou Cingapura em uma localização multicultural, atraindo comerciantes britânicos e europeus, bem como trabalhadores e comerciantes de toda a Ásia. Dessa forma, Cingapura virou o porto mais importante da região e, em 1867, tornou-se uma colônia oficial do Império Britânico. À medida que o século XX avançava, mesmo estando muito distante da Europa, Cingapura não estava a salvo dos conflitos globais que se seguiram. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês estava dominando todos os territórios por onde passava. Em dezembro de 1941, a invasão japonesa da Malásia havia começado e em 2 meses chegou em Cingapura. Apesar das ordens de Londres, Cingapura foi oficialmente rendida em 15 de fevereiro de 1942, e por 3 anos, Cingapura passaria por um dos momentos mais difíceis de sua história. Devastado pela guerra e negligenciado por um Império Britânico incapacitado, a reconstrução de Cingapura foi descoordenada e não regulamentada. A infraestrutura não foi totalmente restaurada e a violência e o ópio continuou a destruir a população. Com a mudança da opinião pública em favor da descolonização, o processo de independência começou. No ano de 1959, quando os britânicos concederam a Cingapura sua soberania nacional, o Partido de Ação Popular, ou PAP, liderado por Lee Kuan Yew, foi eleito no poder. Seu partido desejava aumentar o padrão de vida do país, oferecendo melhores empregos, habitação, assistência médica e educação aos seus residentes. Para atingir esses objetivos e garantir a independência de Cingapura dos britânicos, em 1963, o Partido de Ação Popular levou Cingapura a uma fusão com a Federação da Malásia, bem como as colônias da Coroa de Bornéu do Norte e Sarawak, para formar a Federação da Malásia. No entanto, essa união não durou muito. Apenas 2 anos após a fusão, Cingapura foi expulsa da Malásia devido a problemas econômicos e discordâncias políticas. Nesse período, as perspectivas do país não eram nada boas e inúmeros desafios surgiram. Com a fusão fracassada e as relações comerciais se deteriorando, a economia do país foi consideravelmente enfraquecida. Ao mesmo tempo, os britânicos aceleraram sua saída de Cingapura, fechando suas bases militares em todos os países, o que aumentou ainda mais a crise de desemprego pré-existente. A saída britânica também significou que Cingapura perdeu suas capacidades de defesa militar. O recém-eleito líder Lee Kuan Yew sabia que o destino da nação dependia dele e decidiu que iria levar Cingapura à modernidade, mesmo que isso significasse governar o país com mãos de ferro. A primeira coisa que ele precisava lidar era o caos social e, ao mesmo tempo, trabalhar para estabelecer o poder político do seu partido. As liberdades individuais foram cerceadas, a liberdade de expressão foi banida, opositores políticos foram presos sem julgamento e punições draconianas foram executadas para impedir tumultos, violência e uso de drogas. Qualquer um que se manifestasse contra o governo era processado e levado à falência. Extremistas religiosos, comunistas chineses ou malásios que queriam se fundir com a Malásia eram todos silenciados ou, até pior. A solução de Lee Kuan Yew para as tensões étnicas e sociais que se instauraram no país era um regime autoritário. No entanto, por mais horrível que isso tenha sido, funcionou para reduzir a violência e estabilizar a nação. Para ele, a população não se importaria com a diminuição de suas liberdades se isso significasse que ele poderia fornecer-lhes prosperidade econômica e paz social. Com a situação social e política estabilizada,
Lee realizaria uma dramática reforma econômica. O problema econômico mais importante a ser resolvido era a habitação. Representando uma das maiores populações de favelas do mundo, 70% de todos os habitantes de Singapura viviam em habitações precárias e sem saneamento básico. Para resolver esse problema, Lee Kuan instituiu uma lei controversa que permitia que o governo comprasse terras baratas para que inúmeras moradias populares fossem construídas. Embora inicialmente essa medida tenha sido inspirada pelo estado de bem-estar social britânico, Lee não queria que seu povo fosse dependente do Estado para sempre. Como forma de dar aos cidadãos uma participação na prosperidade da nação, aumentar a manutenção das estruturas e construir riqueza, os moradores foram fortemente encorajados a comprar seus apartamentos a taxas baixas. A maneira pela qual eles podiam pagar isso era por meio de outra política que forçava uma porcentagem de sua renda a ser poupada, chamada de Fundo Central de Previdência. Originalmente, o fundo de poupança era para ser aposentadoria, porém, Liu Kuan o modificou, permitindo que os cidadãos pudessem gastá-lo em habitação. Lentamente, o valor forçado a ser economizado no pagamento foi aumentado para 25%, com mais 25% sendo depositado pelos patrões. Isso acabou tornando Singapura a nação com a maior proporção de poupança em relação à renda. Esta política de poupança, juntamente com taxas baratas para a habitação estatal, provou ser um enorme sucesso. Todos os cidadãos que viviam em favelas foram obrigados e a maioria passou a poder ter seu próprio imóvel. Hoje, 80% de todos os habitantes de Singapura vivem em casas próprias, que foram originalmente construídas pelo Estado. No entanto, construir casas para a população não seria suficiente se a economia não tivesse empregos para eles trabalharem. Sem recursos, nenhuma produção real e vizinhos que não estavam dispostos a fazer negócios, Lee Kuan sabia que a única forma de crescer era atrair investimentos estrangeiros. Seguindo o caminho histórico das trocas comerciais de Singapura, os impostos e regulamentações foram mantidos baixos. Na década de 60, a partir de uma reestruturação e diversificação das indústrias da cidade, Singapura começava a se tornar uma cidade global. Nesse período, houve estímulos para o desenvolvimento e aumento da produção nas indústrias têxteis, de vestuário e eletrônica, ao mesmo tempo em que começaram a atrair investimento estrangeiro direto para o país. As empresas receberam incentivos maciços, como isenção total de impostos por 10 anos. Para manter os salários competitivos, Lee proibiu os sindicatos e incentivou ativamente as empresas a demitir trabalhadores quando confrontados com uma greve. O governo também começou a investir muito dinheiro em projetos de infraestrutura e a criar zonas industriais modernas. Visto que o mercado interno de Singapura era pequeno, várias políticas foram implementadas para orientar a economia para as exportações. Juntando isso com o Porto de Singapura, uma geografia privilegiada e políticas favoráveis aos negócios, isso fez com que investimentos estrangeiros começassem a entrar no país. Em apenas 10 anos, Singapura tinha uma taxa extremamente baixa de desemprego e a economia estava crescendo aproximadamente 13% a cada ano. No entanto, como a economia começando a se tornar cada vez mais dependente da intervenção do governo, Lee Kuan também tomou medidas drásticas para acabar com a corrupção. Isso incluía a condenação dos suspeitos à morte, assim como oferecer um dos salários mais altos do mundo para funcionários do governo, ajudando a reduzir o desejo de se envolver em corrupção em primeiro lugar. Isso funcionou. Hoje Singapura é uma das nações menos corruptas do mundo. Isso aumentou substancialmente a eficácia da implementação de políticas, bem como aumentou a confiança dos investidores, impulsionando ainda mais o crescimento e reduzindo gastos desnecessários. Mas Lee Kuan não queria que Singapura se concentrasse na mão de obra barata. Ele sabia que o recurso mais valioso que a nação tinha era seu capital humano. Pensando nisso, começou a criar escolas técnicas e pagou empresas estrangeiras para formar trabalhadores. Isso, por sua vez, trouxe uma indústria mais especializada e, portanto, salários mais altos, maior poupança e mais orçamento para o governo investir em educação. Isso criou um ciclo de feedback positivo, de ganho de produtividade. Na década de 80, Singapura estava agora no negócio de petroquímicos, medicamentos, componentes de computador, construção naval e muito mais. Aos poucos, Singapura foi se tornando um centro para comércio e transações financeiras no Sudeste Asiático. Para facilitar ainda também o crescimento de empresas estatais, Lee organizou um grupo de funcionários públicos talentosos e homens de negócios estrangeiros para construir empresas estatais eficientes. Embora, para nós brasileiros, empresas estatais estejam geralmente associadas à ineficiência e corrupção, em Singapura, seu principal objetivo desde o início era o lucro. A baixa corrupção do governo, a propensão de Lee Kuan em encerrar empreendimentos deficitários e a falta de sindicatos mantinham os custos baixos, tornando essas empresas extremamente bem-sucedidas. Na década de 90, o governo iniciou a privatização das empresas mais lucrativas,
dando aos habitantes de Singapura taxas preferenciais para a compra de ações. Essas empresas ajudaram a diversificar a economia, bem como a preencher lacunas no mercado. As receitas geradas foram também colocadas em um fundo, que foi depois utilizado para mais financiamento para a saúde, infraestrutura e educação. Hoje, Singapura é uma das economias mais ricas, desenvolvidas e competitivas do mundo. Ela opera o segundo maior porto, é a segunda nação mais fácil de fazer negócios e ainda atrai o terceiro maior investimento estrangeiro direto. Além disso, sua população tem moradia acessível, acesso a cuidados de saúde da melhor qualidade e um alto padrão de qualidade de vida.